O bull market cripto pode estar chegando e com isso novas altcoins, novos projetos acabam surgindo, levando esse ciclo de alta a um potencial imensurável como a gente teve já em 2021, como a gente teve em 2016, 2017, entre outros ciclos de altas no passado. A questão aqui é, os projetos que vão entregar os maiores retornos, as maiores valorizações ainda não estão aqui contando história. São esses projetos que vão surgir em meio ao bull market, em meio à euforia, que vão entregar esses retornos mais altos aqui. E é justamente o que eu vou te ensinar a olhar nesse vídeo de hoje. Tem um camarada aqui chamado Warren Buffett, que é justamente esse cara aqui, talvez você já conheça ele se está no mundo financeiro um pouco mais de tempo. Muitos se baseiam em como ele investe, em como ele tem um portfólio de bilhões de dólares e hoje é uma das pessoas mais ricas do mundo. A questão aqui, olhando para o que o Buffett faz, tem dois pontos principais que ele utiliza em seus investimentos. São eles, o moat, que é o quê? Uma vantagem competitiva que essa empresa tem em relação aos seus concorrentes. Então, uma vantagem competitiva, se eu tenho um produto que ele é tão bom, criando assim uma vantagem competitiva, fazendo com que o meu concorrente não consiga criar algo igual, eu tenho um moat. Qual que é o projeto mais ou menos que nós temos isso no mercado hoje? É a Uniswap. A Uniswap, por exemplo, ela tem a sua liquidez concentrada com justamente uma patente que ninguém pode copiar aquilo. Então acaba sendo mais ou menos um moat aqui para você entender essa ideia. O segundo ponto que ele olha muito e coloca no seu método de investimento é o valor intrínseco das coisas, que é o quê? Aquele valor que está escondido, aquele negócio que está por debaixo, que é o que eu sempre falo para vocês. O foco no fundamento, o que tem de fundamento de fato, porque o valor daquele projeto, o valor daquela empresa, no caso, o preço vai seguir, tende a encontrar esse valor intrínseco. Justamente esse gráfico que está aparecendo aqui na tela é um valor flutuando, ficando cada vez mais com fundamento ou menos fundamento, e o preço desse ativo flutuando junto com isso. Em uma hora ou outra ele tende a se encontrar. Porém, esses são métodos de avaliação voltados para investimentos mais consolidados. Estamos falando aqui, por exemplo, de um Bitcoin, estamos falando de Ethereum, que tem um monte, que tem uma vantagem competitiva, que tem um valor intrínseco muito forte. Então, são projetos mais para o longo prazo. Agora, para a gente conseguir aplicar isso para projetos especulativos, para altcoins, não dá para utilizar exatamente esse método aqui. Por quê? Porque não é possível em DeFi. Porque DeFi, meus queridos e queridas, tem menos de 4 anos, tem cerca de 3 anos somente. Então é muito difícil a gente achar projetos agora que vão ter essa consolidação absurda. A maioria deles às vezes não vão estar aqui em 2026, não vão estar aqui em 2025, como alguns que estiveram no bull market do ano retrasado, já não estão mais aqui para contar a história, que fizeram muito burburinho, metaverso, NFTs, muitos projetos ligados a isso já não estão mais aqui para contar a história. Então é muito difícil. Então como que a gente vai encontrar esses projetos aqui? Nós vamos olhar, meus queridos e queridas, para padrões. Por que para padrões? Porque os padrões nos contam histórias que a gente consegue, de fato, achar os padrões entre essas criptomoedas que tiveram um bom desempenho e traçar um paralelo com aquelas que podem ter um desempenho superior nesse próximo ciclo de alta. Então vamos cair para o primeiro método aqui, eu falei que ia te dar dois, super simples de aplicar. Caindo para o primeiro método então e depois explicando justamente como que eu uso meus investimentos, passando um resumo para ficar mais fácil de você conseguir aplicar ele. Primeiro ponto é você procurar as redes com alta demanda, aquelas redes que estão quentes, tá? E aí vem a questão. Ao você achar essas redes, você tem que fazer algumas perguntas. Quanto tempo isso vai durar? Por quê? Porque a demanda tem que permanecer no ecossistema, tem que permanecer gastando taxas de gás, gerando receita para os protocolos que estão dentro daquela rede, dentro daquele ecossistema. Isso é muito importante. E aí vem a segunda pergunta que você tem que fazer. Isso vem da onde? É incentivo? Está capturando através de incentivos? Por que isso? Porque se você descobrir que é tudo incentivo, airdrop, especulação, tudo isso, você pode ver e acompanhar que é uma coisa mais de momento para você surfar aquele momento e depois você tem que continuar absorvendo e vendo se ela ainda continua com demanda. Essas redes quentes, cara, é o que vai gerar o burburinho, é o que vai gerar o hype, é o que vai atrair demanda. Se tiver tendo incentivo, vai atrair ainda mais demanda. Então, se tem incentivo, olha para isso. O resumo aqui que eu quero te dizer é: siga a liquidez, siga a
volatilidade do mercado cripto, porque para onde ela está indo, meus queridos e queridas, é aonde tem dinheiro. Aonde você vai ver isso para seguir? Onde é que eu consigo ver essa demanda? Onde que eu consigo ver se ela está quente ou não? No DeFi Lama você vai conseguir ver isso. No momento que você cair no site do DeFi Lama, clica aqui, ó, em Chains. Vai abrir para você as principais redes com os maiores números de TVL nesse ladinho direito aqui que eu estou mostrando para você, tá? Os maiores TVLs aqui. E nesse caso a gente consegue ver o quê, ó? Que a rede do Bitcoin ganhou muita atração nessas últimas semanas, esses últimos 7 dias e principalmente no último mês. Outra rede que atraiu bastante demanda foi aqui, ó, a Solana, foi a Avalanche. Então essas redes a gente consegue ver que está tendo um aumento, diferente de quem? Se a gente pega a Base aqui, ó, nos últimos 7 dias caiu, no último mês caiu. Por quê? Porque, pegando esse exemplo que eu estou te dando agora, o que estava atraindo demanda para a Coinbase? Friendstack, aquele aplicativo social que fez muito barulho. O aplicativo começou a cair, parou de atrair demanda, o ecossistema já começa a sentir. Por isso que é importante você ver, ok, a rede está com demanda, maravilha. Quanto tempo isso vai durar? Tem incentivo? Qual que é esse incentivo? O que está atraindo demanda para o ecossistema? É isso aqui que você tem que ver. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é, por exemplo, 2021, 2022. Qual que eram as blockchains que estavam com uma narrativa absurda? Solana, a Luna, que foi a falência, Avalanche, Phantom, entre outras redes que estavam nessa narrativa de L1, projetos, games, NFTs. Então, ali que eu deveria de especular, onde tem demanda, onde está tendo incentivo, onde está tendo dinheiro travado ali dentro, crescendo cada vez mais. Em 2023, onde é que estão as narrativas, especulações e demanda hoje? Optimism. Se a gente pega aqui Arbitrum. Isso aqui eu vou disponibilizar tudo para vocês, esse arquivo depois, tá? Para vocês conseguirem baixar. Polygon, zk-Sync, as camadas 2. Uma forte narrativa e muito incentivo à especulação de airdrops acontecendo ali. Por que eu digo isso? Se a gente olha para o ecossistema Arbitrum, puta demanda que estava tendo incentivo? Tava tendo incentivo também. Agora, se a gente pega nesse período que estava tendo incentivo e a rede no hype, olha o que aconteceu com os principais protocolos, a GMX, por exemplo. Multiplicou, saiu de $20, foi bater praticamente $90. A Radiant Capital, também o aplicativo de empréstimo no ecossistema da Arbitrum, saiu de centavos, cortou vários zeros e foi bater cerca de 0,40, 0,50 aqui. Então, quando a gente pega essa narrativa, vê que tá quente, tem incentivo, pega os principais protocolos e começa a dar uma olhada dentro daquela rede. Já falei para vocês no vídeo passado qual que seria a aposta mais segura que menos arriscada. Arbitrum, você investe no ecossistema como um todo, tá? Já vou falar para vocês os projetos também que eu estou olhando para a gente colocar isso aqui em perspectiva utilizando esses pontos que eu estou falando para vocês. Agora, indo para o segundo ponto, viu que tem demanda, tá rolando incentivo, tá tendo demanda ali pela rede, as pessoas estão utilizando, a gente vai para o segundo ponto, que é o quê? Ver se esse projeto tá inclusive uma narrativa forte e ver se ele tem um PMF. O que é isso? PMF, meus queridos e queridas, é essa palavra aqui em inglês, ó. Product Market Fit. Que é o quê? Um produto que ele se encaixa no mercado. Um produto que ele consegue justamente ter uma demanda específica para ele. Ethereum, você pode ver que é muito forte em DeFi. Solana, você pode ver que é muito forte em jogos e NFTs. Então, Product Market Fit, um produto que ele acaba se encaixando no mercado, fazendo aquilo gerar receita e crescer o protocolo. Então, encontrar narrativa e um PMF para esse protocolo aqui. O que eu trago como narrativas para vocês? Real Yield, fez muito barulho. GMX estava inclusa naquele Real Yield. Então, além de estar em um ecossistema que estava tendo bastante demanda, bastante incentivo, o próprio projeto estava incluído em uma narrativa e tinha um produto, um Market Fit, que era justamente o protocolo do GMX. Quantas pessoas... Eu tenho dinheiro travado lá até hoje, farmando Ethereum para mim, sem eu ter que ficar lá o dia inteiro. Aquilo já está mais de um ano farmando Ethereum para mim. Então, é um protocolo que encontrou uma narrativa muito forte. NSDeFi é outro protocolo. A gente pode colocar Lido aqui, a gente pode colocar até mesmo aquela narrativa dos Liquid Restaking Tokens aqui, que é justamente Engineer, que eu já falei para vocês desse projeto, que tá para vir o airdrop desse projeto aqui, que acaba sendo interessante. RWAs, que a gente poderia colocar aqui, Chainlink. Então, olha isso e vê se ele tem um produto Market Fit para o mercado e se tá numa narrativa forte. Aí a gente parte para o quê? Como saber, né? Como saber se esse protocolo tá numa narrativa forte ou não? Aquilo que eu já falei para vocês, siga a liquidez,
siga a volatilidade, siga a demanda, siga o TVL, que está dentro daquele protocolo. Siga o número de usuários que estão interagindo com aquilo ali, que acaba sendo uma forma de você ver. Aqui está tendo bastante demanda, aqui tem bastante dinheiro, aqui vai ter justamente um Product Market Fit para isso aqui conseguir crescer. Analisa isso. E aí a gente cai para o segundo ponto de como saber. Pontos de inflexão. Catalisadores, que vão fazer o quê? Atrair ainda mais atenção e hype para aquele projeto. Como assim, Lucas? Se a gente olha aqui alguns catalisadores, é muito importante a gente distinguir isso. O que não é catalisador. Isso aqui vocês vão até pirar e pode até gerar uma polêmica, que é o quê? Parcerias. Por que parcerias não é um catalisador? Isso não gera mais receita, isso não gera mais incentivo para usar o ecossistema. Isso faz o quê? Isso gera credibilidade. É a única coisa que as parcerias fazem, gerar credibilidade em sua maioria. Isso não vai fazer o projeto subir muito, gerar mais receita, ali dificilmente isso acaba acontecendo. Então as parcerias são mais voltadas para ganhar credibilidade, ganhar espaço no mercado, tá? Deixa eu colocar certinho aqui, parcerias. Outro ponto que não é um catalisador que a gente pode colocar aqui para vocês, recompra de tokens e queimas, que muitos projetos pretendem fazer, né? Vários outros projetos aí. Isso não reflete diretamente no preço e pode estar já precificado a BNB. Por que não está subindo com todas essas queimas e tudo isso que vem acontecendo? Solana está subindo mais. Solana subiu mais. Chainlink subiu mais. Então tem que olhar para isso e ver o que são catalisadores positivos. Vamos colocar aqui agora, ó, catalisadores positivos, que de fato agregam em possíveis valorizações. Depois eu arrumo os erros de português aqui, tá? Para disponibilizar para vocês depois. Primeiro ponto aqui que a gente pode pegar como essas parcerias. Vamos colocar aqui grants barra o CETIP aí, por exemplo, da Arbitrum. Incentivos, tá? Como um todo, que é o quê? Dinheiro fluindo para o ecossistema. Vai ser utilizado como incentivo de farming, logo atrai mais demanda e isso atrai o hype, atrai dinheiro. Isso é um catalisador positivo. Aquilo que eu falei para vocês da Arbitrum essa semana era justamente o quê? Esses 50 milhões que estão sendo injetados no ecossistema. Esse dinheiro é utilizado para atrair demanda, para atrair essa demanda gerando mais receita, para gerar um hype ali dentro do protocolo. Então isso acaba sendo bem importante. Outro ponto que a gente pode colocar aqui, listagem em novas corretoras, porque isso dá mais visibilidade, mais facilidade de compra do token, gerando assim possível maior demanda. Então é isso que a gente tem que estar olhando como catalisador, o que é um catalisador verdadeiro, o que não é um catalisador tão verdadeiro assim. Muito importante, porque você tem que ver se esse catalisador vai fazer ter hype naquele projeto, vai ter incentivo, vai atrair demanda ou não. Aqui está um exemplo, depois eu vou estruturar um pouco melhor para passar para vocês, que o link vai estar aqui embaixo junto no comentário fixado no link desse board aqui. Então, resumindo, meus queridos e queridas, eu quero que vocês tenham o seguinte, foco. Por que foco? Porque não dá para você ficar caçando e analisando milhares de projetos, você tem um tempo escasso. Então, você tem que focar naqueles que realmente estão atribuindo essas características aqui, aqueles que estão apresentando essas características, que são o que, como um resumo? O token tem que estar em trending, ou seja, estar em tendência e aumentando a liquidez, aumentando o TVL positivamente sempre, tá? Sempre aumentando o TVL, que acaba sendo um ponto positivo. O segundo ponto aqui seria o quê? A gente ter narrativa. Tem narrativa? Tem um Product Market Fit? Tem
Product Market Fit, isso é muito importante. E o terceiro ponto é, tem catalisador? Isso aqui a gente consegue ver no roadmap. Por quê? O próximo roadmap agora, a próxima atualização da Ethereum seria essa atualização do Proto Dankshard. O que esse catalisador, essa atualização vai fazer? Ela vai deixar mais barato os custos das rollups, os custos das camadas 2. Isso é um catalisador positivo. Por quê? Porque essa mudança vai permitir um custo de uso mais barato, permitindo os usuários negociarem mais aquelas entes, porque vai estar mais barato agora para negociar. E isso acaba gerando mais demanda, mais receita como consequência. Então, o catalisador pode estar em seus roadmaps para você ir acompanhando e saber se isso vai ter um efeito positivo ou não, tá?